A história da humanidade é cheia de mistérios. Muitos deles têm a ver com incidentes misteriosos que não tiveram testemunhas. Desaparecimentos sem deixar qualquer vestígio do que pode ter acontecido até hoje não foram resolvidos. Nesse vídeo, veremos histórias reais, misteriosas, que não foram solucionadas. Esse vídeo envolve muita pesquisa para conferir todas as informações e não deixar passar nada. Então deixa o seu like e se inscreva, porque assim você vai estar valorizando o nosso trabalho. Em 1900, 3 guardas eram responsáveis por cuidar do farol nas ilhas escocesas de Flannan. No entanto, um caso extremamente curioso chocaria os moradores da região naquele ano. Após realizarem uma caminhada noturna pela área, os 3 homens desapareceram do mapa e nunca mais foram vistos. Pelo que se conta historicamente, um navio teria passado perto das Ilhas Flannan na noite de 15 de dezembro de 1900. Nesse momento, a tripulação notou que algo estava errado na região. O farol estava apagado. Dias depois, essa notícia acabou sendo repassada para o órgão que administra os faróis na Escócia. Rapidamente, a instituição enviou uma equipe de investigação para saber mais sobre o caso. Um dia após o Natal, um navio de socorro chegou em Flannan, comandado pelo marinheiro Jim Hervey. Ao atracar na região, Hervey sinalizou com a buzina do navio e disparou o sinalizador para o céu, porém, não obteve qualquer tipo de resposta. Joseph Maury, um dos tripulantes do farol que estava em serviço na época, foi enviado à costa para averiguar a situação. Segundo as falas de Maury, ele teria encontrado a porta do farol completamente destrancada e notado a falta de 2 dos 3 casacos que ficavam ali, na entrada do local. Na cozinha, pratos de comida pela metade foram deixados para trás e uma cadeira virada sugeria que alguém teria saído dali com certa pressa. A busca feita pelo marinheiro não encontrou mais nenhuma evidência clara sobre o caso. Então, ele entrou em contato com o navio para falar o que tinha encontrado no farol. Não demorou muito para que Hervey ordenasse uma busca imediata no resto da ilha pelos 3 homens, a qual resultou em absolutamente nada. Não existem rastros de onde os faroleiros pudessem ter ido parar, mas existiam fortes indícios de que as Ilhas Flannan haviam sido recentemente atingidas por uma grande tempestade. Uma caixa de suprimentos na plataforma de pouso oeste do farol foi despedaçada e seu conteúdo jogado no chão, embora ela estivesse a mais de 30 metros acima do nível do mar. Além disso, grades de ferro foram dobradas, uma ferrovia foi arrancada do chão e uma enorme rocha de mais de 1 tonelada estava faltando. No testemunho oficial, Hervey acreditava que os homens teriam sido lançados do penhasco ou afogados tentando segurar um guindaste, ou algo parecido. Para quem está curioso sobre o que de fato aconteceu nas Ilhas Flannan, a maior evidência para explicar o desaparecimento dos 3 faroleiros está em um diário de bordo, que supostamente continha anotações assombrosas e bizarras feitas entre os dias 12 e 15 de dezembro de 1900. De acordo com essas entradas, um dos guardas do farol teria relatado uma tempestade se aproximando que estava além de qualquer coisa que eles já haviam testemunhado em suas vidas. E a mensagem também dizia que um dos homens estava excepcionalmente mais quieto que os outros e que o outro marinheiro estava chorando. A próxima entrada do diário explicou que os 3 homens começaram a orar por ajuda com a chegada da tempestade, apesar de estarem em um farol seguro e protegido. A mensagem final, por sua vez, observava que a tempestade havia terminado e dizia: Deus está acima de tudo. No entanto, análises mais profundas sobre o caso indicam que o diário de bordo foi completamente implantado no local, servindo apenas como uma evidência falsificada. O que realmente aconteceu nas Ilhas Flannan permanecerá como um grande mistério para sempre. Outra história sobre o desaparecimento de 3 pessoas ao mesmo tempo aconteceu na cidade de Springfield, Estados Unidos, em 7 de junho de 1992. 2 amigas de 19 anos, Suzanne Streeter e Stacy McCall, concluíram o ensino médio e tiveram uma bela noite na festa de formatura. Então, por volta das 2 da manhã, as meninas foram para a casa de Suzanne, onde estava sua mãe, Sherry Levitt. Ninguém nunca mais viu as 3 novamente. A falta das 3 mulheres só foi notada no dia seguinte, quando Kirby, uma amiga das meninas, e seu namorado apareceram na casa de Levitt. Segundo os estudantes, todos haviam combinado de passear em um parque aquático no mesmo dia, mas o casal não conseguiu entrar em contato com as jovens.
Como consequência, eles decidiram caminhar até a casa da mãe de Suzanne para descobrir o que havia acontecido. Ao chegar no local, os jovens encontraram a porta destrancada. O clima estava tenso. Ao entrar na residência, Kirby não encontrou nenhuma das 3 mulheres, mas seus carros ainda estavam estacionados do lado de fora. Além disso, a garota também revelou à polícia que o abajur da varanda estava quebrado. Mais tarde, seu namorado ajudou a tirar os cacos de vidro do local, o que a polícia encarou como uma destruição de evidências. Preocupada ao não conseguir entrar em contato com a filha, a mãe de Stacy apareceu em seguida no local. Ao entrar na casa, ela notou que, além das bolsas, as roupas usadas por sua filha na noite anterior estavam dobradas. Foi quando ela checou a secretária eletrônica e percebeu que uma mensagem suspeita havia sido apagada. A polícia só compareceu ao local 16 horas depois do desaparecimento das mulheres. De acordo com a autoridade, cerca de 10 a 20 pessoas visitaram a casa de Levitt, o que fez com que algumas possíveis pistas desaparecessem. Os policiais notaram que todos os seus pertences foram deixados para trás, inclusive o cachorro da família. Dessa maneira, o crime ficou sem conclusão por anos. Já em 1997, o sequestrador e ladrão Robert Craig Cox, que foi preso no Texas, afirmou que tinha informações sobre o caso e que ninguém encontraria os corpos das mulheres. No ano do desaparecimento, Cox residia em Springfield e foi considerado como suspeito. Entretanto, ele foi liberado após relatar que estava na igreja com sua namorada na manhã do crime. Mais tarde, a mulher afirmou que havia sido obrigada pelo namorado a concordar com sua afirmação. Ainda não há informações se Robert realmente foi o autor do crime ou se suas declarações eram falsas. Levitt, Suzanne e Stacy receberam declaração de morte em 1997. Porém, devido à falta de informações sobre o caso, o acontecimento ainda está arquivado na área de desaparecidos, sendo até hoje não resolvido. Ao longo de 74 anos, rumores rondam a trágica véspera de Natal de 1945 da família Solder. Naquele ano, os pais George e Jenny Solder celebravam em sua casa o feriado de fim de ano, junto a 9 de seus 10 filhos. Quando a ceia acabou, os 2 filhos mais velhos e a caçula, de apenas 2 anos, foram diretamente para os seus quartos dormir. Marion, a filha mais velha, e os outros 5 irmãos ficaram acordados, brincando na sala. Já tinha se passado da meia-noite. De repente, o telefone tocou. A mãe das crianças foi quem atendeu a ligação. Mas, no outro lado da linha, tudo indicava que era apenas um engano. Jenny notou então Marion dormindo no sofá. O estranho era que, enquanto a garota dormia, as cortinas estavam abertas e as luzes acesas. Jenny fechou as cortinas e não viu seus outros filhos, mas pensou que eles estavam todos no conforto de suas camas, dormindo sossegados no quarto deles, que ficava no sótão. Jenny voltou para a cama. Acordou por um momento muito breve ao ouvir um som no telhado e algo rolando nas telhas. Dormiu novamente. Só que, meia hora mais tarde, ela acordou sentindo o cheiro de fumaça e vendo que a casa estava em chamas. A mulher desceu junto do marido com seu filho caçula no colo. Enquanto isso, os 2 filhos do casal, que eram mais velhos, junto com Mary, também fugiram do local. O problema é que eles não sabiam onde estavam os outros 5 irmãos, que não tinham saído do sótão. O desespero começou. George tentou resgatar as crianças, mas não conseguiu entrar no sótão, pois as chamas do incêndio estavam fortes demais para que ele subisse as escadas que davam acesso ao cômodo. Outra alternativa era George entrar pelo lado de fora, só que ele rapidamente notou que a escada do quintal para subir ao sótão não estava mais lá. Ele quis então chamar os bombeiros. Porém, isso não foi possível. Não tinha como usar o telefone com a casa em chamas. Além disso, o telefone do vizinho estava mudo, e para piorar as coisas, o carro da família também não estava funcionando, impedindo que eles buscassem ajuda. Somente no dia seguinte os carros dos bombeiros chegaram na casa. Já era tarde. Não havia sinal das crianças. Após uma análise do que sobrava do incêndio, as autoridades informaram a família que eles foram todos incinerados. Mas aquela versão dos fatos não os convenceu. O chefe da perícia contou ao Solder que não tinha encontrado os corpos das crianças, nem seus ossos, nem suas cinzas foram encontrados.
Visto isso, o casal começou uma enorme busca pelos filhos, que acreditavam ainda estarem vivos. O caso ficou famoso nos Estados Unidos. Porém, nunca foi comprovado nada e houve somente relatos falsos sobre possíveis avistamentos das crianças. Mas só foi por volta de 1960 que os pais tiveram alguma pista sobre o desaparecimento das crianças. Jenny recebeu naquele ano uma carta, sem remetente, com uma foto de um rapaz. No verso do bilhete estava escrito Lois Solder, justamente um dos nomes dos filhos desaparecidos. A origem da carta nunca foi identificada, mas Jenny acreditou na veracidade daquela foto. Ela pensou de fato estar vendo seu filho, que teria ficado mais velho e crescido sem a mãe. Seria aquele realmente Lois Solder? Muitas perguntas ainda estão em aberto sobre o desaparecimento dos irmãos Solder, que nunca foram encontrados. Por exemplo, se eles ainda estão vivos, por que nunca mais contataram a família? Além disso, outra questão importante é o que teria acontecido com as crianças. Há 3 hipóteses para explicar isso. A primeira é que elas teriam sido raptadas antes da tragédia e que o incêndio serviu apenas para distrair os pais. Uma segunda possibilidade seria que aquilo tudo não passava de uma vingança. Dias antes do incêndio, George Solder tinha sido visitado por um corretor de seguros, que tentou fazê-lo comprar uma pólice para sua residência. Como George não fechou o negócio, o homem, irritado, o ameaçou dizendo que a casa sofreria um incêndio e os filhos seriam destruídos. Uma última teoria diz que o incêndio foi um crime. Isso pois, anos após o incidente, um motorista disse ter testemunhado um homem jogando bolas de fogo no telhado da casa do Solder. Os bombeiros que examinaram o local disseram que houve apenas um curto-circuito. Só que os Solder contra-argumentaram, dizendo que a rede elétrica tinha sido refeita havia pouco tempo. Além disso, segundo a família, as luzes de Natal ainda ficaram acesas no começo do incêndio, então as chamas não teriam sido causadas pelas mesmas. Até hoje, não se sabe onde eles podem estar e o que aconteceu de verdade. E você? Que palpite arriscaria para o paradeiro desses 3 misteriosos desaparecimentos? Deixe nos comentários. Além disso, se chegou até aqui, deixe o like e se inscreva. Assim, vamos estar motivados a fazer mais desses conteúdos.